Hoje o estado de saúde dela, graças a Deus, ela está bem, está viva, porém muito machucada ainda e um trauma assim que vai levar-se anos para a gente poder conseguir ficar bem, para poder conseguir recuperar. E assim, um trauma literalmente, acredito que para a vida toda. Esse é o relato de uma filha que, mesmo de longe, acompanhou a luta pela sobrevivência da própria mãe ao longo de um relacionamento abusivo que durou 13 anos. O pedido da família, o pedido meu como filha é que literalmente a justiça seja feita, que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez, porque é uma situação assim inadmissível. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. O suspeito de agressão a quem Rayara Santos se refere é esse homem, o ex-companheiro da sua mãe. O casal compartilhou a vida juntos por mais de uma década. No começo, tudo parecia um conto de fadas, mas depois se tornou um verdadeiro pesadelo para a vítima. Estas imagens chocantes mostram o resultado da última vez que o casal se viu pessoalmente. Nos registros, é possível observar hematomas no braço, rosto e boca. O caso aconteceu no município de Dom Pedro, interior do Maranhão. Ele começou a beber em casa, na cozinha, né, por volta de 10h30 da manhã. E ele começou a beber em casa, sentado na mesa da cozinha, e minha mãe na cozinha fazendo o almoço. Por volta mais ou menos ali de meio-dia e tal, ele começou a ofender muito ela, perguntou mais uma vez por que ela não queria mais ele, tudo, ele começou a ofender ela. E a partir daí, a minha mãe estava na pia e ele veio por trás dela e derrubou ela, né, de rasteira. Na mesma hora, ele estava com a faca de cozinha, colocou no pescoço dela e tinha um punhal de mais ou menos uns 20 centímetros no bolso dele, onde também ele puxou esse punhal e começou a ameaçar que ia matar ela, que ia cortar o pescoço dela, que ia matar a mim, que ia matar um tio meu da minha família. Então, assim, foi realmente a cena de horror que ela viveu. Ele colocou o próprio cabo da faca na boca dela, dizendo que ia cortar ali a garganta dela, e machucou muito a boca dela com o próprio punhal da faca. Após tanta violência, a vítima conseguiu fugir do seu algoz. Mas sem forças, ela não foi muito longe e novamente começou a sofrer uma série de agressões e ameaças. Ele colocou ela em uma cadeira, cortou a blusa dela. Nessa hora ele começou a ameaçar ela com outro punhal. Minha mãe também, ela faz, né, tratamento oncológico, né? E aí, a partir daí, minha mãe também faz tratamento oncológico de câncer de mama. Ele também ameaçou cortar os seios dela com a faca. A vítima só conseguiu se livrar das agressões definitivamente após se aproveitar de um momento de descuido do suspeito e correr para fora de casa. Fugindo a pé pelas ruas de Dom Pedro, o homem ainda tentou persegui-la em um carro, mas já era tarde demais. Para sobreviver, a mulher precisou se esconder dentro da casa dos vizinhos. Segundo Rayara, a dinâmica do relacionamento era marcada por longos períodos de afastamento. O homem trabalhava fora de casa por meses, enquanto ela cuidava da residência. Durante muito tempo, esse ritmo se tornou padrão. 3 meses juntos e 3 meses distantes e assim por diante. Porém, segundo Rayara, cada vez que o padrasto voltava de mais uma longa jornada de trabalho, ele chegava mais agressivo. A vítima até tentou se separar, mas o suspeito não aceitou. Então, desde o início do ano que eles vêm conversando sobre isso, ele não aceitava o término do relacionamento. Ele começou a trabalhar em maio do ano passado, ele saiu de casa para trabalhar como sempre fazia, né? Trabalhar fora. Estava trabalhando em uma empresa terceira em Manaus, na construção de uma usina. E ele estava 3 meses sem conversar com minha mãe. 3 meses sem conversar com minha mãe, e minha mãe sempre mandando mensagem para ele: olha, vamos resolver nossa situação.
até porque ele tinha deixado o carro dele aqui na residência, a mãe queria que ele retirasse o carro e tal, e resolver as questões, né, que tinham que ser resolvidas de separação. E ele falou que não tinha, que ia conversar com ela pessoalmente. Longe do suposto agressor, hoje a vítima está bem e se recupera fisicamente. Ela realizou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Dom Pedro. A vítima também conseguiu na Justiça um pedido de medida protetiva contra o suspeito. O caso está sendo acompanhado de perto pelo advogado da família. É importante dizer que, nesse momento, o boletim de ocorrência, ele resguarda o direito daquela pessoa que foi agredida. Além disso, ele também dá início aos procedimentos investigatórios, a investigação como um todo em relação ao crime propriamente dito. É importante também, e nesse caso também foi feito esse pedido, de medidas protetivas. Essas medidas elas servem para proteger, resguardar a segurança daquela pessoa que foi vítima. Não só daquela pessoa que foi vítima, como também a lei deixa claro que essa proteção ela abrange também os familiares. E nesse caso é muito importante que isso aconteça dessa forma, porque o agressor também ameaçou familiares. Ainda segundo o advogado da família, após as supostas agressões, o suspeito não foi mais localizado. É importante dizer também que esse agressor, ele nesse momento se encontra em local incerto e não sabido. Ou seja, nós precisamos identificar, localizar essa pessoa. Dessa forma, nós pedimos o auxílio da população. Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Dom Pedro e que ações estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender o autor do crime. Hoje, tudo que Rayara quer é justiça pelas agressões sofridas pela sua mãe. Ela ainda deixa um alerta para mulheres que são vítimas de violência doméstica. A justiça ela seja feita, que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez com minha mãe. É isso que eu peço, e se ele não for preso, infelizmente ele vai fazer isso com outras mulheres, com outra pessoa. Então meu pedido é esse, também para alertar as mulheres que na primeira agressão, no primeiro sinal de violência, você, por favor, denuncie para que não aconteça o pior. Graças a Deus, hoje minha mãe está viva, mas ela não poderia não estar, e literalmente foi um milagre. Então, assim, você não espere acontecer o pior para denunciar.